dando continuidade ao vídeo anterior, eu fiquei de falar sobre o que eu penso que nós éramos antes de sermos seres humanos, ou seja, sobre a nossa pré-existência, e falar também sobre as criaturas que vivem fora do tempo. Bom, sobre a pré-existência, eu percebo que realmente nós tínhamos uma vida antes de termos essa vida aqui como seres humanos. Porém, eu percebo que essa pré-existência é algo tão imensurável que não cabe em palavras, mas ainda assim tentarei descrever o que eu penso sobre isso. Eu penso que nós existíamos como uma não individualidade, mas também percebo que esse estado de existência não como indivíduo precede a uma outra coisa que precede essa existência como ser humano. A coisa que precede essa presente existência como ser humano, eu acho que é uma espécie de jogador. É alguma criatura que nós podemos falar, classificar como sendo o eu superior, que está comandando essas múltiplas personagens que atuam nas incontáveis realidades paralelas existentes, porque cada versão nossa, tanto na vertical quanto na horizontal, na vertical que eu falo outras versões do Cristiano e na vertical outros personagens conectados ao mesmo eu superior. Então existe um eu superior que não deixa de ser uma criatura dotada de uma individualidade. Claro que a individualidade do eu superior é muito diferente da individualidade do eu ser humano. O ser humano ele tem um determinado tipo de vida, e o eu superior evidentemente tem um outro tipo de vida. Então essa pré-existência antes de ser humano é o eu superior, e o eu superior ele se encontra plugado nessa realidade aqui que a gente chama de planeta Terra e controlando esses diversos avatares que ele tem conectado nessa realidade aqui. Mas eu percebo que o eu superior é um fragmento de uma consciência maior. Eu percebo que o eu superior ele faz parte de algo mais amplo. E esse algo mais amplo, deduzo eu que é o nosso estado integrado com a fonte. A fonte recebe vários nomes, né? Vácuo quântico, vazio primordial, Deus. Então, em essência, todos nós somos Deus, né? Todos nós carregamos a fonte dentro de nós, pois nós somos a fonte. Tudo que existe é uma derivação da fonte. Então, a essência final de todas as coisas é a fonte, é Deus. Então, a nossa existência primitiva não era nem como uma individualidade, nem mesmo como um eu superior. Porque o eu superior já é uma derivação da fonte. Na essência final de todas as coisas, o que a gente encontra é a fonte. É aquilo que os físicos quânticos denominam como o vácuo quântico. É aquela essência final. Mas talvez o vácuo quântico ainda não seja a essência final. Pode ser que o vácuo quântico seja a essência final dessa realidade aqui. Mas existe algo além do vácuo quântico, que é aquela outra realidade onde, sei lá, subsiste o eu superior, que por sua vez é uma manifestação do todo, da fonte, da consciência primária única, que abarca todas as realidades, tudo que existe. Então, a nossa pré-existência primitiva é no estado integrado com a fonte, o nosso ego, o nosso eu superior, completamente dissolvido no todo, na fonte. Essa
é a nossa pré-existência primeiro, e a pré-existência antes de ser humano é o eu superior, que ninguém sabe o que realmente é. A gente só pode deduzir que ele é uma consciência maior que controla as múltiplas personagens que estão aqui nesse jogo, que é essa realidade que a gente chama de planeta Terra. Sobre as criaturas que vivem fora do tempo, eu acho que esse vídeo não vai ser muito longo, porque tá um calor do caralho, de vez em quando bate sol aqui, e daqui a pouco eu tenho que caminhar até lá em casa para beber um copo d'água, comer alguma coisa. Então vou tentar ser mais objetivo, né? As criaturas que vivem fora do tempo são o que a maioria considera como alienígena, extraterrestre. Os Anunnakis, por exemplo, são criaturas que vivem fora do tempo. Ou seja, são criaturas que têm uma percepção maior do tempo. Eles conhecem melhor a configuração do tempo, então eles trafegam por entre realidades utilizando o tempo como portal. Eles sabem, por exemplo, como do mesmo modo que você se locomove no espaço, né? Sei lá, que você anda de um bairro para outro, também existe a possibilidade de você locomover de uma época para outra, de você viajar no tempo. Porque tempo e espaço estão conectados, é como se eles fossem uma mesma coisa. Então, se é possível você se locomover no espaço, também é perfeitamente possível você se locomover no tempo. Só que, claro, para você conseguir isso, você tem que ter um conhecimento maior acerca da configuração dessa realidade, de como que é a programação dela. Então, você tendo acesso a essa informação, você consegue viajar pelo tempo, criar tecnologias que viajam pelo tempo, ou utilizar a própria tecnologia consciencial, porque a mente ela pertence ao tempo e espaço,